Queridos, o livro de Tiago é um livro muito bom. É um livro que tem pouquíssimos capítulos. Eu não sei se você já leu, mas Tiago tem apenas 5 capítulos. Então, já de início eu quero te desafiar, quando você chegar em casa, talvez ainda hoje ou amanhã, ou durante essa semana, você lê o livro de Tiago. São 5 capítulos. Se você tiver um pouco de esforço, em um momento só, obrigado, meu irmão, em um momento só, você consegue parar e ler ele todo. Ou se você quiser usar ele como devocional durante essa semana, cada dia na semana você lê um capítulo, e eu quero te convidar a ruminar essa palavra. Porque aquilo que nós vamos falar textos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto capítulo desse livro hoje. Então, o meu convite para você é para você ruminar essa palavra durante essa semana, amém? Foi fraco. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém quer dizer assim seja. Amém quer dizer, então seja feito. Então você acabou de me dar a sua palavra que você vai ruminar isso essa semana. Cumpra essa palavra, tá bom? Tiago capítulo 1, verso 2. Abre aí, por favor. A palavra diz assim, a mim e a você essa noite. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. E a esperança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Verso 2 novamente diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E eu quero avaliar esse texto com vocês. Como eu tenho dito, o culto de quarta é um culto que a gente busca trazer um ensino, a palavra mais densa, aplicável à nossa vida, mas entendendo que você, crente no Senhor Jesus, precisa alcançar um nível de maturidade para viver algumas coisas com Deus, que não mais o leitinho espiritual, aquele alimento básico, mas algo mais sólido para fazer diferença na sua vida. Quando a criança nasce, estou doido para meu filho nascer, ansioso, fevereiro está chegando aí, mas eu sei que assim que ele nascer, é só o leitinho, é só o TT, a Milena vai dar de mamar, e por um tempo ele vai permanecer isso. Mas há um momento que, se não for introduzido alimento sólido, não que o leite não seja precioso, é o melhor alimento para o bebê. Nessa fase, não tem coisa melhor para crescer. Mas se não for introduzido no tempo certo, alimento sólido, não há crescimento. Não há algo que faça realmente a gente crescer a ponto da gente ficar um jegão igual eu estou aqui, que para sustentar é feijoada. Tem que ser um negócio forte. Assim eu e você espiritualmente, no início nós recebemos esse leite. São coisas básicas da fé, coisas simples. Mas Deus vai, à medida que a gente vai crescendo, Deus vai dando alimento forte. E essa palavra em Tiago, esse verso, é um alimento forte, difícil de comer. Porque ele começa assim dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de você passar por muitas provações. E eu não sei você, mas eu, sinceramente, não gosto de provação. Provação é tribulação, é dificuldade, é tempestade, é prova, teste. E aí eu quero que você traga na sua memória de estudante o tempo em que você era submetido a provas. O tempo onde você estudava por um período e chegava no final desse período, você tinha que fazer uma prova. O objetivo dessa prova era testar aquilo que você recebeu naquele período, para que você pudesse ser aprovado ou não a passar a uma nova série. Então, se você estava na 5ª série, você estava ali estudando, e aí
ia passar para o ensino médio, agora é 6º ano, eu nem entendo mais, no meu tempo era até a 5ª série, depois ensino médio, mas mudou, enfim, não veio ao caso. Acho que no seu também, só nos meninos que não. Mas o fato é que chegava no final de um período e tinha uma prova. E como a gente temia a prova. Como para muitos era motivo de cólicas. Era, meu Deus, hoje tem prova, tem que estudar. Deus nos conhece. Ele sabe a forma que a gente funciona. E eu tenho certeza que no dia da prova, ou pelo menos na semana antes, você estudava muito mais do que no restante do tempo. Certo ou errado? Eu estou mentindo? Era assim comigo. Eu sentava com minha mãe para revisar a matéria uma semana ou na semana da prova, porque naquela semana eu ia ser provado. Por que a palavra está nos dizendo que considera, Tiago está falando assim, considera motivo de grande alegria passarmos por muitas provações. Ele está falando isso porque para que a gente passe a uma próxima etapa, um próximo nível, uma próxima série, é necessário ter uma prova. Sabe aquele mal necessário, mas que se você for aprovado, te levará a um outro nível? É a prova. Assim era na nossa escola, que para passar de ano e ser bem sucedido, e aí você chegar com um boletim azul em casa, mãe, pai, passei de ano, ou mãe, pai, estou com nota vermelha, e aí sofrer as consequências de ser reprovado. E às vezes ter recuperação e ter uma segunda chance. Alguns aproveitavam a recuperação, outros nem na recuperação aproveitavam. O que a palavra está dizendo é assim, olha, vou ler de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sabe por quê? Porque quanto mais prova você tem na sua vida, mais quer dizer que Deus quer te colocar a um outro nível. Enquanto a sua vida está tranquila, você está naquele tempo tranquilo da escola, em que você está no entendimento, você está aprendendo. Deus está soltando a matéria para você. Deus está, pela sua vida, ensinando, filho, é assim que eu quero. Filho, é assim que funciona. Ele usa mestres, ele usa os pastores, os líderes, os mestres, o discipulado, para ir soltando cada informação que ele quer que você aprenda nessa etapa da sua vida. Mas aí chega o momento de ser aprovado ou não, chega a prova. Quando o Tiago está falando assim, eu tenho alegria de muitas provas, é que quanto mais prova, mais eu sou impulsionado a ir para um próximo nível. E na prova, a gente vai estudar. Ainda mais se for recuperação. Quando é a recuperação, meu irmão, você se descabela, você vai polir, você quer... Porque senão você sabe que você vai repetir de ano. Então, muitas vezes, Deus acelera o nosso crescimento trazendo provações. Porque nessa hora, a gente sabe, a gente precisa. Sabe quando o calo aperta? Sabe aquele momento que até o ateu clama por Deus? E na hora do aperto, meu Deus! É na hora que está no meio de uma circunstância difícil e, sei lá, ele está, logo que vai enfrentar um acidente, ele vê a cena e o ateu grita, meu Deus! Porque é um momento tão apertado que não tem outra forma pela qual a gente pode safar, senão por Deus. E Deus traz provações sim. E a palavra diz, verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, você continua. E a perseverança, verso 4, deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro, íntegro, sem que te falte coisa alguma. Ou seja, o motivo pelo qual há a prova, ou o produto que Deus quer com a prova, é que você seja maduro e íntegro. Ele quer moldar o nosso coração e Ele quer te fazer amadurecer, passar para o próximo nível, uma etapa, um ciclo novo da sua vida, galgar um degrau na estatura de graça, de glória em glória.
Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite aqui é que se você está passando por uma aprovação, se alegre, porque você tem a possibilidade de ser aprovado e passar para um próximo nível. Isso é muito bom. É por isso que Tiago está falando que é motivo de alegria, apesar de não fazer sentido, porque ninguém gostava de prova. Eu não gostava. Era necessário. E eu vou te dizer, eu sempre fui uma pessoa aplicada nos estudos. Meus pais estão aqui, eles conhecem. Nunca tirei uma nota vermelha. Eu tirei uma nota vermelha uma vez na vida, porque eu esqueci que era prova. E aí esse tempo que a gente usava de se aplicar um pouco antes da prova, eu não tive. Então eu cheguei na prova despreparado. A única vez na minha vida. Quem fez faculdade comigo sabe, a Lisandra, Anderson. A gente ia no carro antes da prova, na faculdade, revisando a matéria. E tudo que parecia Espírito Santo. Parecia não, era o Espírito Santo. Tudo que eu revisava no carro, caía na prova. É assim com Deus. Chegou no momento da prova, a gente avistou, a gente começa a correr para Deus. O texto continua dizendo: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Verso 6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vou ler de novo, vamos ruminar esse texto. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. O que o texto está falando? É que se você está vendo a prova e você está sentindo que não vai conseguir passar, que você ainda não tem a sabedoria suficiente, que você não alcançou o conhecimento suficiente, a palavra está dizendo: peça ao Senhor, a quem dá sabedoria livremente, e Ele concederá. O fato de Deus nos fazer passar por provações não é o caráter de um Deus que só quer ver o nosso proceder e fazer a gente ficar de ano, a gente não passar, a gente se atrasar. Não, não, não. Deus é Pai, e o Pai amoroso cuida, faz crescer. Então, Ele está falando assim: ó, você está na provação, devia estar feliz, mas não está, porque você não está sabendo a matéria. Você vacilou no estudo e você não foi se aprofundar na palavra. Peça sabedoria e lhe será concedida. Mas a palavra diz assim, ó: peça com fé, sem duvidar. Não adianta você achar que vem a sabedoria de Deus, mas sem fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não pense que se você faz a sua oraçãozinha lá, dizendo: Deus, me ajuda nessa questão, eu estou com essa aprovação, eu estou com essa circunstância. Aí você faz sua oraçãozinha, mas na sua mente, Deus acha que nem ouviu, Deus está muito ocupado com outras coisas. Não, Deus, isso é difícil demais para Deus, é impossível. Acontece muito, sabe em que momento? No momento que a gente está num desafio muito grande, por exemplo, financeiro. A gente não consegue olhar para os lados e saber como virar o socorro. E às vezes a gente duvida. É tão real isso, que muitos começam a fazer conta da aprovação e olham e falam: não vai dar, então eu tenho que sacrificar. O que eu vou sacrificar? Eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, porque se eu fizer isso, perdeu no teste. Vai repetir de ano. Sou eu não, querido. É a palavra. É porque você não estudou aquela matéria. Porque se você for estudar finanças na matéria dos céus, na palavra, aqui, me presta aqui, né? Na sua apostila, aqui ó, módulo. Sabe aquele módulo? O meu era o positivo na minha época. Depois passou para o Darwin. Sua apostila. Tem várias matérias para serem estudadas aqui. A sua vida prática. No relacionamento. Tem a matéria do relacionamento, que se você se aprofundar, você vai conseguir ser aprovado. Tem vezes
que a gente olha para o nosso cônjuge, coisas que a gente gostaria que mudasse, e a gente acha impossível. Meu Deus, eu já falei tantas vezes, não vai mudar nunca. Não muda mais, não mudou até hoje. A gente fica naquela de, eu até vou orar, mas de fato não creio. A palavra está dizendo, olha, se você está vendo dessa forma, realmente você não vai receber. Não pense que vai receber coisa alguma se você não pedir com fé, sem duvidar. Então, quando você for começar a colocar as coisas da sua vida, as suas provações, as suas provas diante de Deus, e você sentir que faltou sabedoria para decidir, para agir da melhor forma, peça ao Senhor com fé, peça sem duvidar, coloque e confie nele. É isso que ele está pedindo para mim e para você. E é por isso que esse alimento muitas vezes é sólido, porque é difícil fazer isso. É para poucos. É para poucos estar no meio da prova e ter a condição de dar a resposta correta. Isso, por exemplo, aconteceu com Abraão. Nós ministramos esse final de semana, eu, pastor, a respeito de legado, e usamos a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, como legado da cruz até Jesus. Mas quando chega no texto, cara, que Deus pede Isaac como uma prova, um teste. A Bíblia diz que Deus, observando o coração de Abraão, Isaac era o filho da promessa, Isaac era aquele que foi esperado, foi aguardado, era a realização de uma promessa que Deus tinha feito, e Deus estava testando Abraão. E aí eu quero que você se coloque no lugar, o quão difícil é ser aprovado, porque Deus estava pedindo para sacrificar o filho, e você pode olhar isso e falar, meu Deus, como? Deus pedir para um pai matar o filho? Que coisa maluca, que coisa horrenda. Esse Deus, nós vamos entender que primeiro, nós estamos falando do Antigo Testamento e de coisas que aconteciam de uma forma diferente na cultura, e segundo, Deus estava testando o coração de Abraão, mas no final das contas ele poupa Davi, Isaac, Davi, lá na frente. É difícil dar a resposta certa. É difícil dar a resposta certa. É por isso que ele está falando, pede ajuda. Não fica só. O nosso problema é que a gente começa a passar pelas provações e a gente quer resolver com o que a gente já sabe. A gente nem pensa em Deus. A gente nem considera o Espírito Santo. A gente vai tomando as atitudes na nossa emoção, achando que o que a gente está fazendo é certo, e depois começa a perceber que eu dei a resposta errada. Sabe quando você está no meio da prova, aí você percebe e lascou. Se era a caneta, talvez um corretivo, tentar fazer, mas tinha hora que você já tinha entregado, não dava mais. E você logo quando saiu, se ligou, ou conversando com alguém no final da prova, você, não, essa aí era a resposta, era B. Ixi, me lasquei. Fiz errado. Eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir. O benefício da prova com Deus, primeiro, ela é com consulta. Eu amava a prova com consulta. Você tem a palavra, você pode consultar a palavra. Por que você não faz isso, filho de Deus? Por que você não vai? É como se Deus estivesse permitindo que você fizesse a prova com a apostila na mão. Aí você, não. Quem é a apostila? Vou responder aqui com o que eu sei bem. Qual o sentido? Mais ainda, a prova não só é com consulta, mas ela é em dupla. Ela é em dupla. Porque Deus te deu o Espírito Santo, Consolador, que está aí dentro para falar com você, para te exortar, para transformar o seu coração, para soprar no seu coração algo novo, diferente, uma ideia nova. Muitas vezes você está quebrando a cabeça, tentando saber para onde ir, e com uma só ideia que o Espírito Santo pode te dar, ele pode transformar a sua vida financeira em um negócio que você nunca imaginou, mas o Espírito Santo soprou em você e pronto, sua vida é outra. Uma só que você escuta. Mas a gente esquece que essa prova é em dupla, e a gente quer responder a prova só sim. Não consulta o Espírito Santo, não consulta a palavra. E ainda tem às vezes que Deus nos permite
fazer a prova em grupo. Já teve essa prova? Você já teve essa experiência? Prova em grupo, trio, quarteto, que juntava ali. Sabe por quê? Porque Deus não só deu a palavra para você, Deus não só deu o Espírito Santo para você, mas Deus te deu irmãos, pessoas pelas quais você pode pedir ajuda. O pastor está falando, multidão de conselhos à sabedoria, mas eu ainda quero te fazer entender melhor ainda aplicando. Quando anunciava que era prova com consulta, o que você fazia? Qual era a sua estratégia para achar sua dupla? Fala aí, alguém sopra. Quem? Você queria se juntar com o cabeção da sala, com o mais inteligente, o cara que você sabia que dominava a matéria. Você queria, se você fosse amigo, tá certo. Eu sou amigo dele, eu vou fazer com ele. Aí as duplas iam se formando. E aí às vezes você caía com ou chegava atrasado, caía com a pessoa, não sabe nada. Dois que não sabem nada. O cego querendo guiar outro. É assim que a palavra fala. Quando a gente começa a buscar conselho com quem não sabe, com quem não estudou, com quem não se aplicou para estudar a apostila, para entender a palavra. E a gente vai buscar conselho nesses lugares. Ao invés de ir para o cabeção da sala, para quem vai te ajudar porque estudou, a gente vai pedir conselho por aí, para o ímpio, para o que não vai dar o bom conselho. É um cego guiando outro cego, como diz a palavra. Vai dar aonde? Vai dar em lugar nenhum, querido. Vão se batendo, vão ficar dando volta. E aí na prova, quando é assim, os dois ficam, não sei, fica tentando colar, copiar. Irmão, a gente inveja a vida dos outros, porque os outros estão acertando na prova. Eles estão fazendo o que é certo. Eles estão prosperando. E a gente fica olhando. Rapaz, fulano está acertando. O que ele está fazendo? Deve estar colando. Não é possível. Está fazendo alguma coisa errada. A gente não consegue acreditar, porque ao invés de a gente se aplicar, a gente está olhando para a vida do outro. Já ouviu a expressão que quem não cola não sai da escola? Já ouviu? Mentira. Mentira. Você pode até colar. Em alguma coisa você vai conseguir copiar. Mas no final das contas, quando você precisar do conhecimento, na vida, a gente sabe, passou do tempo da escola. E às vezes que a gente colou, quando a gente precisou do conhecimento, não tinha. Presta atenção. Deus te deu a capacidade. E você tem irmãos que você consegue enxergar que eles são meio cabeçudos. Eles são inteligentes quanto a palavra. Presta atenção aqui. O quanto você aproveita da vida dos seus pastores? Eu consigo contar nos dedos aqui aqueles que têm tempo comigo para pedir conselho ou com o pastor Edésio. Irmãos, eu não quero autopromoção, mas eu decidi, na minha vida, seu pastor decidiu se aplicar a todo tempo a essa palavra. Então todas as semanas eu estou lendo essa palavra, buscando essa palavra, buscando em Deus aquilo que é para ser feito, como passar nos testes, nas provações. Eu não estou falando que eu sou perfeito, não, mas veja bem, você precisa de fazer uma prova, ela é em dupla, você precisa escolher o bom conselho, querido. Por que tanta dificuldade de conversar com o teu pastor, de ter um tempo com ele? Um medo que não sei de onde tira. Tem gente que tem medo de conversar com o pastor, tem medo de sentar. Eu acho que fica, sei lá, eu não consigo entender. Por que não para um tempo e fala, pastor, eu estou passando por umas coisas, eu preciso de conselho. Você pode saber que o teu pastor Edésio, nem eu, ou a pastora Cristina, nem a Milena, vamos nos negar de sentar com você e tentar te ajudar na sua prova. Ajudar, porque a prova é sua. No final a resposta é sua. A gente vai te dar o conselho, mas a resposta quem dá é você. Você que vai pegar e escrever lá. A gente vai te dar o conselho. Tentar te ajudar. As pessoas, elas enxergam o pastor talvez como o líder da igreja que está longe. É aquele que está no culto, que prega, mas é inacessível. Não. Eu quero te fazer um convite. Me pede ajuda.
eu vou tentar te ajudar naquilo que eu souber. Se eu não souber, porque eu também não sei de tudo, e essa apostila, por ser tão grande, a gente tem que ir nela várias e várias e várias vezes, eu tento até com outras instâncias. Tem vezes que tem coisas que eu não sei, que eu vou para homens que são referência para mim, para saber, então é assim. É assim que funciona. Por diversas vezes, o meu pai, o pastor Sóstenes, o Azaf, para referências para mim, ou para homens que têm conteúdo e que eu sei que são homens de Deus, e eu vou lá e vou estudar, para passar na prova. A palavra diz, verso 12 do capítulo 1, feliz é o homem que persevera na provação. Presta atenção, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tem prêmio. Depois da prova, se aprovado, tem prêmio, a coroa da vida. Veja, não são coisas fúteis e banais. E Deus não está falando aqui nem da provisão pequena dessa terra, porque isso Ele já prometeu, se você de fato buscar o reino, que ao invés de comer, de vestir, tudo isso, Ele está falando de uma coroa da vida. Se você prosseguir nessa jornada de entendimento de Deus, o final dela é a coroa da vida aos que o amam. É quando você se forma à estatura de varão perfeito. Até esse dia, estudo, teste, aprovação, próximo nível, estudo, teste, aprovação, próximo nível, até a estatura de varão perfeito. É quando esse dia que o nosso Senhor retornará e nos encontrará como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, que conhecem essa palavra, e como o salmista diz, que guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Esse é o nosso processo na nossa vida. Essa é a vida do crente, daquele que crê no Senhor. Agora, presta atenção. Você pode estar pensando, rapaz, eu não sei se eu quero servir a um Deus que vai ficar me testando, porque prova eu não gosto. E se eu não cursar? E se eu não fizer esse curso aí? Você sabe o que é o resultado contrário? É choro e ranger de dente. Não tem outro caminho. Não há outro caminho senão Jesus. Os homens vão procurar e passam a vida procurando outras formas. E eles vão inventar tantas coisas. Eles vão inventar reencarnação, porque você vai voltar para melhorar. Então fica tranquilo, depois você melhora. Não precisa melhorar agora e na reencarnação. E se você fizer um bem é só para ter uma vida melhor. Não, vai ter purgatório, Fica tranquilo, você vai pagar seus pecados, mas no final todo mundo vai ser salvo. Se você estudar a matéria, você vai ver que isso não é verdade. Estão te ensinando errado. Não sou eu que estou falando a palavra, estuda. Eu te desafio, não precisa acreditar no que eu estou falando não. Estude a palavra, você tem esse acesso. Estude você e tire as suas próprias conclusões. Não fique acreditando em palavras de homens. Acredite na palavra do Senhor. Estude a palavra. Como é que você passa de teste se você não sabe a matéria? Não dá. Então para de ficar dando murro em ponta de faca na tua vida, passando pelas provações, chorando pitanga com Deus, se você não está indo para a palavra estudar. É o que a palavra está dizendo, não pense que esse homem receberá coisa alguma, se ele não pedir sabedoria a mim. Mas entenda, a sabedoria de Deus já foi revelada, está na palavra. Está aqui, está na tua mão, é livre acesso, você tem. Passe no teste, passe na provação, em nome de Jesus. Agora eu quero trazer um alerta. Ainda bem que ainda são 8h30, estou tranquilo, glória a Deus.
Verso 13 de Tiago 1 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado pode ser consumado, e gerando a morte. Após ser consumado, gera a morte. Isso quer dizer que Tiago está alertando e falando assim, ó, nem tudo que você passa na tua vida é prova não. Nem toda dificuldade que tu passa é provação não. Saiba distinguir, porque tem sim teste que vem de Deus, mas tem o pecado. Tem a parte que nos faz ser tentados. E a palavra diz que o Senhor não tenta a ninguém. A sua própria transgressão é que tenta a você. Então, aquilo que você está passando, porque é fruto do teu pecado, do teu erro, daquilo que você fez que não deveria ter feito, não é prova. Não fique achando que você vai passar de nível de teste. Você está passando é pela consequência do erro que você cometeu. Na verdade, você foi reprovado e está repetindo de ano. Saiba distinguir. Nem tudo é prova. E Deus não alivia não. Aí o texto continua. Mas, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão Ele nos gerou, e pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Deus tem um propósito para que você e eu sejamos aprovados. Deus tem propósito para que eu e você recebamos dessa palavra, dessa aprovação, a possibilidade de sermos dispenseiros dos mistérios. No final das contas, o que Deus quer de mim e de você, veja bem, é nos tornar maduros o suficiente para começar a servir ao Rei. Quando você era menino, falava como menino, se alimentava como menino. Agora você cresceu, é diferente. O filho mais velho, ele ajuda a cuidar do filho mais novo. E Deus quer fazer você crescer porque tem gente para ser cuidado. Tem bebê nascendo que precisa de leite e você vai ser uma ferramenta de Deus para dar a esses o leite espiritual. Ajudá-los a crescer. A chegar a um nível de estatura assim como em você. Filhos espirituais. Porque a minha e a sua vida, elas não são resumidas só nos nossos problemas e circunstâncias. A maturidade vai chegar num ponto, num nível, que você vai passando de nível, passando de nível, passando de nível, passando de nível. Aí quando Deus vê que você está apto, Ele fala assim, vem cá meu filho, já aprendeu, não foi? Te formei bem, agora você vai ensinar. Agora você vai ensinar outros, você vai discipular as nações, você vai ser aquele que vai transformar a realidade de outras pessoas pelo poder da palavra, não pela sua própria eloquência ou aquilo que você sabe, mas pelo poder do Espírito. Quanto mais você se chega ao Senhor, mais você consegue enxergar o quão pecadores nós somos. E aí eu quero que você abra aí o verso 19, porque ele vai trazer de forma prática, ainda do capítulo 1. Ele diz assim, meus irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios no falar e no se irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ele está falando, tudo que vocês estão aprendendo, tudo que vocês estão recebendo, comece a colocar em prática.
Porque no final das contas, Ele quer te ensinar, você ser aprovado para transformar a sua vida. Então, aprende, mas aprende e coloque em prática. Aí o verso 22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e olha para si mesmo, e depois sai e logo esquece da aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tudo que você está aprendendo, tudo que você está ouvindo, tudo que você está recebendo, tudo que você está absorvendo, é necessário colocar em prática. Deus está te chamando dizendo assim: olha, a sua vida de crente não é vir na igreja, sentar no banco, receber o conteúdo, mas chegar na tua casa e fazer tudo diferente. Não. A tua vida cristã é buscar na palavra, não é nem aqui eu só estou te dando motivação. É muito raso, a palavra é muito mais densa do que eu posso te dar aqui. Eu só estou te dando motivação para você estudar a palavra na sua casa, no teu secreto, aqui na escola de discípulos. E aí, você vai começar a aplicar. E a palavra diz que aquele que pratica, aquele que não esquece do que ouviu, ele será feliz naquilo que faz. Irmão, o homem busca essa felicidade, essa plenitude que a gente busca no mundo e nos prazeres da carne, mas que a gente encontra no Senhor. Em ser aprovado, em ser testado, aprovado, passar de nível, porque tem prêmio. É aquele menino que chega em casa com um boletim azul e diz: pai, mãe, passei de ano. Que coisa boa, meu filho, vem cá, eu quero ter um presente para te dar. Tinha uns que falavam: não fez mais que sua obrigação. Mas Deus não é esse pai, não. Deus é um pai ainda que dá presente. Deus é um pai que chega e: eu quero te recompensar. Eu estou feliz com a sua atitude. Eu estou feliz com a tua resposta. Eu estou feliz porque você ouviu a minha palavra. Você botou em prática. Então toma aqui, meu filho. Toma a tua bênção. Aí o texto continua, diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Vou chegar numa chave aí. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos, diz a palavra: cuidar do órfão e da viúva em suas dificuldades e não se deixar se corromper pelo mundo. Paulo está dizendo assim, ó: no final das contas, servir a Deus de verdade, o Evangelho, é cuidar uns dos outros, das outras pessoas, daqueles que precisam, e não se corromper com o mundo. Mas ele traz uma pepita aí. Ele traz algo precioso. Porque o texto diz assim, olha, vou ler de novo aqui. Diz assim, ó: se alguém se considera religioso, ou seja, crente, se alguém se considera do Senhor, mas não consegue refrear a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. E agora presta atenção. Vai a primeira dica para qualquer teste que você estiver enfrentando. Esse vale para todos. A palavra diz que a boca, ela tem um poder. A palavra tem um poder. A Bíblia diz que Jesus é o Logos, o verbo encarnado, a palavra. A palavra diz que Deus, quando criou o mundo, pela palavra tudo foi criado. Ele só proferiu e tudo se fez. Nós, como imagem e semelhança, temos o poder pela palavra de trazer vida e morte. E muitas vezes a gente reprova em testes porque a nossa palavra é sempre ruim. A gente começa a passar pela aprovação e você aí tá, pensa na tua vida, no teu contexto financeiro, conjugal, com filhos. O filho começou: esse menino não dá para nada, esse menino, misericórdia. Tem gente que chega a ser pesado e xinga, e a sua boca tem poder. Aí você, numa briga, numa discussão com o seu cônjuge, fala coisas a sua boca proferindo maldição.
palavras de falta de amor, de divórcio, de tantas coisas. E você chega na sua vida financeira, não dá pra nada, nunca eu consigo, nunca eu prospero, não, meu patrão é horrível, ele é um miserável, eu odeio meu patrão, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu emprego, eu não quero, eu não gosto. Ei, desgrama, tem que acordar amanhã, tem que ir para aquele trabalho, enfrentar aquelas pessoas, olhar para aquela... Sua boca. A palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. E eu quero que você abra em Tiago 3, para você entender que o que eu estou falando não sou eu não, eu li na apostila. Está aqui. Se você estudar a matéria, está aqui. Eu estou querendo te ajudar a passar na provação, a mudar a tua língua e começar a mudar a tua fala, aquilo que você profere, não só com relação a você ou com relação ao seu outro irmão. Porque se tu não refreia a sua língua, a palavra está dizendo, tua vida aqui está sendo para boi ver. É só aparência. Tiago 3 diz assim, a partir do verso 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Ele está falando, cuidado com o que você sai falando por aí, porque se você ficar dando conselho e no final das contas está dando conselho errado, você vai ser julgado com maior rigor por Deus. Isso aí está mais para mim, pastor, para a gente estudar e falar direito, e não falar heresia. Verso 2, todos tropeçam em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo este capaz de dominar o seu corpo. Verso 3 diz, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles obedeçam, podem controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos com um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é o pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande. Como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pegou aí? Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Obrigado. A língua, irmão, é um instrumento do teste, da aprovação. É a sua caneta. É como você responde ao Senhor. Porque você vai passar pelas circunstâncias e a tua resposta a ela, com atitudes e com palavras, vão denotar sua resposta. Atitudes e palavras. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você está numa circunstância difícil, alguém que tem um cônjuge não crente, alguém que está com filho em uma circunstância difícil, sua vida financeira, de novo, aplica para a tua vida, tenta puxar para aquilo que você está vivendo. E aí, você olha para aquele menino e fala, não tem jeito, não, isso aí não vai dar para nada, isso aí não presta, não, já tentei. Sua boca proferindo, falando do teu filho, não, meu cônjuge, ali nem Deus. Agora veja, se a tua resposta for diferente, Deus, eu profetizo que meu filho vai mudar, ele vai ser transformado pela tua palavra, o teu Espírito Santo vai alcançar o coração dele, e você com fé, Deus está olhando para o teu coração, você com a tua esposa, teu esposo, ao invés de no momento da ira, você o homem que consegue refrear sua ira é perfeito. É perfeito. Estou procurando esse perfeito. É difícil refrear sua língua. Falei.
o homem, a mulher que consegue refrear sua língua, porque no momento em que você daria aquela palavra, e você falaria tudo que veio na mente, e você daria discussão, ou você falaria coisas que não eram, e aí você não é escravo daquilo que você não disse. Contra o teu irmão, contra a tua liderança, contra o teu cônjuge, contra o teu filho, contra o próprio Deus, porque tem gente que tem hora que se revolta com Deus, fala um monte de besteira para Deus. Controla a tua língua, refreia. Você vai evitar tanta circunstância na sua vida. E aí o fruto disso não é provação, é transgressão. O fruto da nossa língua. E a palavra está dizendo, no final, se você não refrear sua língua, é como um incêndio, um negócio que vai consumindo, incendeia tudo, o curso da tua vida todo, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É um negócio muito forte. A gente precisa saber se controlar a nossa língua. E aí, ser aptos. Eu estou falando de maturidade, e no culto que eu ministrei, não sei se foi semana passada, eu falei sobre ter a verdadeira sabedoria. E acessar essa sabedoria através do discernimento. Só que a gente só consegue acessar esse discernimento quando nós somos um. Quando nós não estamos em picuinha com o nosso irmão. Porque Paulo está falando naquele texto, olha, eu quero derramar sobre vocês coisas densas, mas enquanto vocês estiverem divididos, não dá. Vocês não vão ouvir. Então, esteja bem resolvido. A língua e tudo que eu estou falando faz todo sentido com tudo isso. E aí eu quero que você abra o capítulo 4. Abre o capítulo 4 aí. Segura, pião. Capítulo 4 de Tiago, verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês aí? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não percebem. Pois não recebem porque pedem mal, pedem pelos motivos errados, para estar ou gastar com os seus próprios prazeres. A palavra está dizendo assim, olha, vocês estão brigando entre si, porque na hora da prova, tá um, ao invés de a gente estar olhando para o Senhor, está um olhando para o outro. A gente está olhando para o irmão, tentando colar. Quando a gente olha para o irmão, a gente vai ver duas coisas. A gente vai ver aquele que fez certo e a gente possa imitar e pedir conselho. E a gente vai fazer o errado. A gente vai ver o que fez errado. E a gente, como sabichão, acha que sabe tudo. A gente acha que sabe tudo. E aí a gente vai olhar e fala, pecador, perdeu no teste, se lascou. É assim a nossa natureza. A palavra que está dizendo. Ao invés de a gente estar vivendo a nossa vida com Deus, nos relacionando com Ele, bem resolvidos com Ele, nós estamos discutindo, brigando entre si. Isso é uma prova para nós como igreja. A palavra diz, verso 4, olha só, adúlteros, forte. Vocês não sabem que é a amizade com o mundo, a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que está escrito nas Escrituras que Ele fez habitar em nós um forte ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos. Quem tem a mente dividida, purifique o seu coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. E se humilha diante do Senhor, e Ele o exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Verso 11. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei que a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir.
Mas quem é você e quem sou eu para julgar ao meu irmão? O que a palavra está dizendo assim, em resumo, é que a gente vai ser uma igreja viva, que vai avançar, que vai crescer, se nós formos aprovados, cada um passando no teste. Todos nós, olhando para o Senhor, todo mundo olhando para o Senhor. Ao invés de estar um olhando para um lado, para o outro, para ver o erro do outro, a circunstância do outro, o que o outro está errando, o que o outro está acertando, tentando colar, não. Todos nós estamos com o olhar fitos no Senhor. Aí então, Deus nos faz Deus nos usa, Deus opera sinais e maravilhas, tudo muda. Veja bem, tudo que eu estou falando é aplicável à sua vida e eu espero em Deus que você aplique o seu contexto. Você rumine essa palavra e você consiga aplicar o que eu estou falando e ser aprovado nas suas provações. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje, e aqui a gente tem, na maioria, membros dessa igreja. Se você está nos visitando, eu quero também te convidar, você faz parte do que Deus está falando nessa noite. Mas a nossa igreja, ela está passando por provação. Sabe o que é provação? Acabei de falar, um teste. Nós estamos sendo testados. Deus nos quer como uma só carne, um só corpo. E eu como pastor, pastor Edésio, pastora Milena, pastora Cristina, observando um a um todos os contextos, tem um monte de contendazinha pipocando. Picuinhas. Talvez você esteja bem resolvido, não é com você. Tudo bem. Mas se você tem alguma circunstância, você sabe o que eu estou falando. Um monte de coisinha que Satanás vai se andando, buscando nos reprovar. A nossa igreja é um corpo só. E veja bem, nós fomos chamados para ser sal e luz. Eu não vou ler porque eu não posso mais me alongar aqui. Mas o Tiago capítulo 2 vai falar sobre a verdadeira fé, que é cuidar do órfão e da viúva e as obras. Não vou entrar, separei, mas não vai dar tempo, senão vou me alongar. Porque no final das contas, o produto é que a gente seja um só corpo, unido, ajustado, juntos, todos, trabalhando para o reino, fazendo diferença na vida das pessoas, abençoando as gerações, passando o bastão para aqueles que vão vir, abençoando os jovens, adolescentes, as crianças, indo para a rua, abençoando as pessoas. Eu estou orando, pedindo ao Senhor, jejuando para que o Diving seja um ministério de alcance. Nós estamos passando por uma transformação, Deus ainda está me dando, eu ainda vou falar disso, mas é uma convocação todos os jovens sábados. A gente vai ter um momento de adoração na casa do pastor, que vai ser algo especial, vai ser na casa dele, todos os jovens da igreja, não de fora, não é para convidar pessoas de fora, é um momento nosso. Mas eu quero que a gente entenda que a forma que Satanás quer que a gente dê uma má resposta é nos desunindo, é usando a nossa língua, é a nossa boca, é nos fazendo um contra os outros. É a única forma que Satanás pode espernear e tentar parar a igreja. Mas eu quero fazer com você hoje um ato profético aqui. E a nossa boca como igreja vai declarar a resposta que eu sei que o Senhor quer que a gente dê. Porque está aqui. Ele já revelou. A resposta que o Senhor quer que a gente dê é que nós somos um. E toda barreira, todo espírito maligno, todo espírito de Laodiceia, todo espírito de Jezabel vai cair por terra essa noite em nome de Jesus.